já vai começar. Eba, vamos aprender mais a palavra de Deus. Você ajudou todos? Então vamos nessa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma lição da série Os Profetas de Deus. Seja muito bem-vindo, este é o canal do YouTube da Igreja Batista do Ipiranga. Eu sou Thaís Lisa e hoje nós vamos aprender sobre mais um profeta da nossa série. Vocês se lembram o profeta que nós aprendemos a semana passada? Muito bom! Profeta Elias. E ele tinha uma característica, vocês lembram qual era ela? Muito bom! Elias era um profeta muito corajoso, porque Elias enfrentou o rei Acabe, um rei que não temia Deus, que não adorava Deus. E ainda ele lançou um desafio para os falsos profetas, os profetas de Baal naquela época. Depois que Elias foi levado ao céu, e essa é uma história que eu vou contar para vocês mais para frente, talvez um outro dia, ficou no lugar dele como profeta ali do povo de Israel. Vocês se lembram que profeta é um mensageiro de Deus, né? Alguém que anuncia a mensagem de Deus ao povo, que fala da parte de Deus. Então, quando Elias foi levado aos céus, quem ficou no lugar dele, pregando a mensagem de Deus, era um outro profeta chamado Eliseu. E é sobre ele que nós vamos estudar hoje. Eliseu, um profeta professor. A história de Eliseu nós encontramos no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 4. Vejam só o título do capítulo 4. Eliseu ajuda uma viúva pobre. Depois nós vemos Eliseu e a mulher de Sunem. O cozido envenenado. 20 pães para 100 homens. A cura de Naamã. Eliseu faz um machado boiar. Olhem só, a gente vai lendo o livro de 2 Reis e a gente pode conhecer mais sobre o profeta Eliseu e os milagres que Deus fez por meio deste profeta. Eu disse para vocês que Eliseu era um profeta professor. Naquela época havia uma escola de profetas, onde as pessoas iam, os profetas daquela época, eles iam e estudavam para entender mais sobre Deus, sobre as leis de Deus. E Eliseu, ele era o profeta, ele era o professor dos profetas. Ele ensinava os profetas daquela época. No tempo de Eliseu, houve uma grande seca. A terra não produzia verduras, não produzia fruta, a comida estava muito escassa. E o povo estava passando por um período de fome, de seca, era muito difícil achar comida. E um dia, eles estavam lá na escola dos profetas e não havia nada para comer, eles estavam com muita fome. Então Eliseu pediu para que uma das pessoas pegassem uma panela grande e colocasse água para ferver, colocasse essa panela no fogo. E aí eles ficaram pensando, mas o que eu vou colocar para cozinhar aqui nessa panela? Nós não temos nada, não temos fruta, não temos verduras. Aí um dos profetas foi para o campo procurar alguma coisa para cozinhar. E ele achou algumas frutas amargas. E ele encheu a sua capa com elas e voltou à escola dos profetas. Ele cortou essas frutas em pedaço e colocou dentro de uma panela. Eu acho que todo mundo ali começou a sentir aquele cheiro, né, daquela fruta que ele tinha achado cozinhando, e todo mundo ficou com muita fome. Então eles se sentaram rapidamente, se apressaram para começar a comer. De repente, quando um deles colocou a comida na boca, aquele cozido na boca, sentiu um gosto muito forte e começou a gritar: parem, parem, não comam, essa comida está envenenada. E aí, o que vocês acham que aconteceu, crianças? Vejam só,
Ninguém queria comer aquela comida, né? Claro que os profetas não iam comer, não iam nem experimentar. E aí, será que eles ficaram doentes? Será que eles comeram? Como que foi? Eliseu pediu para que eles trouxessem um pouco de farinha. Veja só. E o Eliseu colocou a farinha dentro da panela. Viram só? Ele jogou essa farinha dentro da panela e disse: pode servir mais cozido para todos. E os profetas confiaram em Eliseu. Ele sabia que Eliseu não ia fazer nada de mal, não ia dar uma comida envenenada para eles, algo que eles poderiam comer e passar mal ou poderiam até morrer. E todos comeram, se saciaram e a comida estava uma delícia. Vejam só, este foi um milagre realizado por Deus através do profeta Eliseu. E essa história a gente encontra ali em 2 Reis, lembra que eu li para vocês? O cozido envenenado, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Sabe, crianças, nós já vimos vários milagres de Deus por meio dos profetas. Nós vimos a profetisa Débora, que foi com Baraque enfrentar o inimigo que tinha 900 carros de ferro. Eles tinham cavalos, o inimigo era muito poderoso e de repente Deus mandou uma inundação e eles ganharam a guerra. Vocês se lembram disso? A semana passada nós estudamos sobre o profeta Elias. O profeta Elias desafiou os profetas de Baal e pediu para que Deus mostrasse para aquele povo que ele era o único Deus. Então desceu fogo do céu e queimou todo o sacrifício e ainda toda aquela água que estava ali na vala. Vocês se lembram dessa história? Deus é um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode curar essa enfermidade que as pessoas falaram que não tem cura. É um Deus que pode abrir portas de emprego, é um Deus que pode tudo, pode ressuscitar mortos, pode fazer o cego enxergar. Nós vimos muito milagres de Jesus, que Jesus curava as pessoas, que Jesus ressuscitava, que Jesus multiplicava pães e peixes para poder alimentar multidões. Deus é um Deus que tudo pode. É um Deus que vive e que ouve a nossa oração. E é um Deus, crianças, que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Às vezes nós temos uma questão que às vezes a gente fala assim: eu nem vou orar pedindo isso, porque talvez Deus está tão preocupado com coisas tão grandes, está acontecendo uma pandemia mundial, onde muitas pessoas estão ficando doentes e até morrendo por conta de um vírus, nós sabemos disso. E às vezes a gente fala assim: eu acho que Deus está muito ocupado, né, com as pessoas que estão nos hospitais, que estão morrendo, ou com as pessoas que estão na rua passando fome. Ele não vai, talvez, ouvir a oração que eu estou pedindo para que eu vá bem aqui nessa prova de matemática que eu estou preocupado. Isso é muito insignificante. Crianças, não é. Deus cuida dos problemões, das coisas grandes, mas Ele também cuida dos mínimos detalhes, das coisinhas que a gente acha que é insignificante, mas se aquilo tem importância para nós, Deus nos ama, conhece o nosso coração e cuida de cada detalhe. Nós vamos ver um outro milagre através da vida de Eliseu que prova que Deus se preocupa conosco, desde aquela coisa bem grandona que talvez, né, a gente esteja muito preocupado, ou um probleminha pequenininho, uma questão do dia a dia. E aí nós aprendemos com a vida do profeta Eliseu que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Vamos ver essa história? Chama pesado demais para flutuar.
O verso para decorar está no livro de Mateus, no capítulo 7, verso 7, e diz: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. A mensagem é: Deus cuida de todos os meus problemas. Pedro precisava de uma calculadora para fazer a sua tarefa de matemática, mas ele não tinha calculadora. José lhe emprestou a sua calculadora até o dia seguinte. Quando Pedro chegou em casa, abriu a mochila, pegou o livro de matemática e procurou a calculadora de José, mas ela não estava ali. Ele telefonou para os seus amigos, mas nenhum deles sabia onde estava a calculadora. Que problemão! Como Pedro contaria a José o que tinha acontecido? Um rapaz em nossa história de hoje perdeu alguma coisa que havia pegado emprestado também. Ele também ficou muito triste. Certo dia, alguns rapazes que estudavam em uma escola especial dos profetas ouviram boas notícias. O profeta Eliseu viria visitá-los. Eles ficaram muito felizes e eles poderiam conversar com ele sobre qualquer coisa. Os rapazes sabiam que o lugar em que eles ficavam estava se tornando muito pequeno. Quando o profeta Eliseu chegou, eles conversaram com ele a respeito desse assunto. E Eliseu entendeu e então resolveram construir um edifício maior. Assim, separaram um dia especial para irem às margens do Rio Jordão. Ali eles cortariam troncos de árvores para construir a nova escola. E Eliseu concordou em ir com eles. Um dos moços tomou emprestado um machado. Ele também queria ajudar a construir o novo edifício da escola. Naquele dia, ele alegremente se uniu ao grupo de trabalho junto ao rio. Alguns derrubavam as árvores, outros as transformavam em tábuas. O profeta Eliseu trabalhava com eles, e enquanto trabalhavam, o profeta falava sobre o amor e o cuidado de Deus. Então, de repente, algo aconteceu. O moço com o machado emprestado levantou-o ao ar. O ferro do machado saiu do cabo e voou pelos ares. Com um splash, afundou na água do rio. Ai, meu senhor! O machado é emprestado e não tenho como pagar por ele. Seus amigos vieram correndo. Todos ficaram olhando para a água escura. Eliseu se apressou até a beira do rio, mas ele também não conseguia ver o machado perdido na água. Onde caiu? Tudo que o moço podia fazer era apontar para o lugar em que o machado tinha caído. E Eliseu voltou-se, olhou para as árvores ao redor e, encontrando um galho que parecia adequado, cortou um pedaço dele. Voltou até a beira do rio e jogou aquele pedaço de pau onde o moço tinha apontado. O galho caiu na água com um suave splash. Então, bem devagar, o galho e o ferro do machado subiram até a superfície da água. Ambos ficaram flutuando lado a lado. Todos suspiraram aliviados. Mas quem deu o maior suspiro foi o rapaz que tinha perdido o machado, porque poucos minutos antes havia se sentido fracassado. Por meio de Eliseu, Deus aproveitou aquele acidente para realizar um milagre. Ele fez com que aquele dia comum se tornasse um dia inesquecível. No fim do dia, todos os rapazes voltaram cansados para a escola, mas entusiasmados. Conversaram com Eliseu sobre o que tinha acontecido e tinham mais certeza do que nunca de que Deus os amava e cuidava deles. Agora entendiam que não existe problema grande demais, nem pequeno demais, para colocarmos nas mãos de Deus. Com este milagre, Eliseu também ensinou aos profetas que eles podiam confiar em Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias da vida deles, desde a mais simples até a mais complicada de se resolver, porque Deus é um Deus que nos ama e cuida de nós. Eliseu fez muitos outros milagres, ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas. Ele ajudou uma viúva pobre, um general rico, um rei, uma mulher, muitas pessoas. Que nós possamos ter o nosso coração como o de Eliseu, pronto para ajudar todas as pessoas e que nós possamos também ensinar aos outros o amor de Deus.
Compartilhe esse vídeo, esse é o primeiro passo. Você pode mandar para um amiguinho para que ele possa assistir e conhecer um pouquinho mais do amor de Deus. Entender que Deus também o ama e está cuidando de nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Pai. O Senhor se preocupa conosco. Muito obrigado porque nós podemos confiar em Ti em todas as questões da nossa vida, em todas as circunstâncias. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Pai de amor, em quem nós podemos confiar. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Crianças, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de vocês e até a semana que vem. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. Como é bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céu, mais profundo que um submarino, maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Estou bem em suas mãos. Estou bem em